Nesse mês, nós estamos trabalhando com esse tema: Natal, esperança de todos os povos. Essa é a mensagem que queremos passar. E por falar em mensagem, quantos aqui talvez já tenham ouvido a letra de uma música muito cantada nessa época, na voz da cantora Simone, que é Então é Natal. Então é Natal. Essa música traz uma mensagem de fraternidade, traz uma mensagem de reunir a família, mas ela tem um erro, um equívoco muito grave, porque ela não diz qual é o sentido do Natal. E nós vivemos numa época, chame de pós-modernidade, o que quer que chame, em que as datas vão perdendo o seu significado. Quando a gente fala, por exemplo, o que se comemora no dia 15 de novembro? Não se pensa rapidamente no sentido coletivo, histórico, mas pensa-se rapidamente em, bom, se for na quinta-feira, feriadão, hein? Vou para a praia, né? O significado passou a ser individual, particular. E aí o Natal virou o quê? Uma festa de confraternização bonita da família, que muitas vezes briga o ano todo, mas naquele dia tem uma festa de Natal. Mas eu não quero, nós como cristãos, não somos convidados a ficar na média, o que seria mediocridade, ficar na média da cultura em que nós vivemos. Somos convidados a buscar o significado das coisas, a entender a origem do Natal. Obviamente que a origem do Natal está no nascimento do Senhor Jesus. E aonde é que a gente pode entender, procurar conhecer? São nos evangelhos. Os 4 evangelhos, deles 4, 2 somente é que descrevem a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Pastor Eduardo esteve falando sobre um deles, baseado no evangelho de Lucas, falou sobre a mensagem da estrebaria. Hoje, baseado no evangelho de Mateus, eu vou falar sobre um outro episódio único no evangelho de Mateus. Em toda a Bíblia você não encontra essa história, a história dos magos, a visita que Jesus recebeu dos magos. Portanto, eu vou trazer uma mensagem hoje, vou trazer uma palavra sobre a mensagem dos magos, a mensagem desses magos. E eu quero convidá-los à leitura da palavra em Mateus capítulo 2, versículo 1 a 4. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os seus chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém, da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que, finalmente, parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra.
E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, tornaram a sua terra por outro caminho. Que Deus nos fale hoje a sua palavra, nos abençoe com a sua palavra, nos edifique, de maneira que se eu falar maçã e vocês precisarem de pera, que Deus transforme em pera, para que você seja abençoado. Amém? Diz o texto que esses magos chegaram em Jerusalém e foram falar com o rei Herodes. Quem é esse rei Herodes? Há um ano atrás, o pastor Ricardo, falando sobre Natal, ele descreve com mais detalhes a busca desse rei dos judeus chamado Herodes. Eu vou apenas dar algumas palavras sobre ele, você pode buscar no site se você quiser saber um pouco mais. Herodes não era judeu, sabia disso? Mas ele era o rei dos judeus, não sendo judeu, que ironia. Herodes, na verdade, ele teve medo quando recebeu a notícia de que o rei dos judeus havia nascido. Herodes está apavorado, ele é um usurpador daquele trono. E nem sequer é judeu de verdade, ele é idumeu ou edomita. Os edomitas eram descendentes de Edom, que eram filhos de Esaú, inimigos de Israel. Nem a sua crença religiosa, nem a sua ética religiosa tinha a ver com o judaísmo. Ele era paranoico em relação ao poder, executou muitos dos seus parentes para se manter no poder. Ele mandou matar muita gente, não é de se admirar que depois ele vai mandar matar os meninos de Belém. A dinastia heróica dos Macabeus fora destronada por Herodes, que vai matar o último dos heróis macabeus, Antígono. Depois ele conquista Jerusalém com a ajuda de Roma, inimigo de Israel, gerando um banho de sangue na cidade. Vocês acham que a população de Israel, daquela época, gostava do Herodes? Não, por muitas vezes ele tenta se manter no poder. E agora, quando recebe a notícia de que nasceu o rei dos judeus, ele se apavora. Herodes é um falsário. A estrutura desse texto, 12 versículos, na literatura judaica, nos remete para o centro desses 12 versículos. O centro é o 7 e o 8, versículo 7 e o versículo 8, que encontra-se nesses versículos uma grande tensão. Quando o rei manda saber aonde que deveria nascer o Cristo, ele mesmo chama o Cristo, o Messias, ele fica sabendo, ele chama secretamente os magos, e fala com os magos, olha, me diz aonde que eles, quando ficar sabendo, me diz aonde que ele está, porque eu quero ir adorá-lo. Que ironia, que mentira. A atenção está nessa parte do texto. Por 2 vezes a palavra adoração aparece, é uma palavra-chave. 2 vezes. Uma em que os magos, vindo lá do Oriente, vêm e diz, viemos conhecer o recém-nascido rei dos judeus para adorá-lo. Aliás, 3 vezes. Quando eles chegam diante do menino Jesus, eles dizem, eles fazem, não dizem, eles fazem, eles adoram. Mas o rei Herodes, nesse momento, falsamente ele diz, olha, eu quero ir lá adorar o menino. Quer nada, ele quer matar o menino. E aí vão se formando 2 grupos, os que querem adorar e os que querem eliminar. Os que têm alegria pelo Natal e os que têm ódio e desprezo pelo Natal. Herodes está sendo falso, mas ele está se posicionando de maneira falsa. Muito bem, o texto diz que os magos chegaram até Belém, se alegraram imensamente ao ver de novo a estrela. Eu não vou falar nada sobre a estrela, o meu foco hoje são os magos, tá? Quem sabe o ano que vem a gente pode fazer
um trabalho sobre a estrela. Ao entrarem na casa, mas eles não estavam numa estrebaria, passaram-se 2 anos. Jesus já tinha 2 anos. E ele não estava mais no curral, aonde ele nasceu, mas numa casa. Viram um menino com Maria. O pastor Ricardo fala na mensagem do ano passado. E cadê José? E ele diz, ora, está trabalhando. Alguém tem que sustentar essa família. 2 anos ali em Belém, com certeza José estava trabalhando, mas não importa. O que importa é que os magos entram, prostram-se, eles se ajoelham com o rosto em terra e adoram o menino Jesus. Então, eles abrem os tesouros e entregam ali 3 presentes: ouro, incenso e mirra. E é sobre esses 3 presentes que eu gostaria de estar falando hoje à noite. Mas antes, quem são esses magos? Quem são esses magos que vieram do Oriente, que chegaram em Jerusalém e querendo conhecer o recém-nascido rei dos judeus? Quem eram eles? De onde vieram? O que vieram fazer? Qual a sua mensagem? Em primeiro lugar, quem eles não eram? Gente, eles não eram feiticeiros. Eles não eram adivinhos, bruxos, nem mexiam com magia. Agora, eles também não eram reis, e muito menos 3. Onde é que na Bíblia você encontra que eles eram reis e que eles eram 3? Essa é uma tradição muito antiga, que foi lapidada por um monge bretão, que deu nome para 3 pessoas, dizendo que eram os magos. Mas a Bíblia não fala isso. Então não vamos falar aquilo que a Bíblia não diz. O que, na verdade, eu quero trazer para vocês, quem é que já recebeu presente? Todo mundo, né? Quem gosta de dar presentes? Vocês gostam de dar presente? Tem gente que gosta mais de receber presente, tem gente que gosta mais de dar presente. Mas os presentes têm os seus significados. E aí eu me lembro que, quando eu era... minha mãe contava isso, né? Depois eu fiquei lembrando de algumas coisas. Provavelmente eu tinha 2 anos, eu fiquei tentando lembrar, ontem à tarde, que presente esquisito eu recebi na minha vida, né? E aí eu lembrei de quando eu tinha cerca de 2 anos, meu avô, que era fazendeiro, que era da roça, ele me deu de presente uma novilha, girolanda. Esquisito, né? Eu não conhecia a novilha, conhecia a novilha com vaca, lembro dela como vaca e já com bezerrinho. E eu fico pensando, se não tivessem vendido, quando eu era criança, para pagar algumas dívidas, eu seria um grande fazendeiro hoje, né? Pastor fazendeiro. Mas o meu avô, no 2º ano, provavelmente eu tinha 3 anos, ele, na carpintaria dele, ele fez um carrinho desse tamanho. Pintou de cinza, eu lembro até da cor. E eu entrava no carrinho e, lá, Fred Flintstone pedalava aquele carrinho. E no outro ano, no meu aniversário, o meu avô não fez, ele comprou. Ele comprou um carro de bombeiro desse tamanho, vermelho, bonito, dava para entrar dentro dele, caro, e que trouxe inveja dos meus primos, porque meu avô fazia isso. Porque para ele, me presentear tinha um significado muito grande. Meu avô era um espanholzinho desse tamanho, 1,5 metro mais ou menos, de olhos azuis, cabelo preto, 120 quilos, bravo, que nem um neto chegava perto dele. Subia no cavalo, laçava um boi, derrubava o boi, e eu acho, coitado do cavalo, ele tinha 120 quilos no cavalo. Mas ele, quando amava um neto, ele dava presentes que significavam muito para ele, presentes caros. Com essa história, eu quero trazer para vocês que a mensagem dos magos se traduz nos presentes que eles trouxeram. Sim. Você não imaginaria que os magos, que durante anos e anos estudaram as estrelas,
Provavelmente, eles receberam influência de Daniel, ou dos descendentes de Esther, a rainha, ou do Mardoqueu, ou daqueles que foram dispersos por 70 anos na região da Babilônia, da Pérsia. Eles foram influenciados com a mensagem, a esperança messiânica. E eles, então, na estrela, diante da estrela, eles estão estudando por anos e anos o que significa essa mensagem messiânica. E eles, então, entendem, depois de muito estudar, planejam cada detalhe da viagem, porque era uma viagem de cerca de 1.800 quilômetros, não era de avião, camelo, montado no lombo de um camelo, regiões perigosas, tiveram que passar por diferentes países. Eles planejaram isso tudo muito bem. Vocês acham que eles não iriam planejar o presente que eles iriam levar ao rei dos judeus? Ouro, incenso e mirra? Ora, esses homens que eram sábios, que eram príncipes, no sentido não de serem reis, mas de serem muito conceituados, que eram chamados para decidir e aconselhar os reis a respeito de questões do Estado, homens cientistas que estudavam as estrelas, vocês acham que esses homens iriam levar bijuteria para o recém-nascido, 199? Iriam levar made in China, uma lembrancinha? Não. Esses sábios pensaram em cada detalhe. E eu creio, movidos pela soberania de Deus, eles foram compreendendo o significado, quem era aquele que estava para nascer, indicado pela estrela. No estudo das estrelas, eles descobriram isso, o Rei dos Reis. Então vamos levar presentes significativos. E eles levaram. Quais são esses presentes que eles levaram? Cada presente, portanto, traz um sentido. Eu não estou sozinho pensando nisso. Os pais da igreja, que são os discípulos dos apóstolos, também pensavam assim, que cada presente tinha um significado. Ora, eles eram pessoas cheias de condições financeiras para fazer uma viagem dessa, levaram só 3 presentes, 3 porque eram significativos. Primeiro, o ouro. O segundo presente que eles levaram, incenso. E, por último, mirra. E eles entregaram esse presente em forma de adoração, prostrando-se, reconhecendo. Desta forma, eu quero trazer para vocês a mensagem dos magos, dizendo que, em primeiro lugar, o ouro, que era destinado a reis, nos ensina que Jesus é o Rei dos Reis, a maior autoridade global, cósmica, mundial que pode haver. Ouro era para ser dado a reis, simbolizava realeza. Não sei se vocês ouviram alguma notícia a respeito do Papa Francisco, que ele rejeitou usar o crucifixo de ouro e preferiu usar um crucifixo de metal. O significado disso é que o ouro é para reis, e ele se sente um servo, e não um rei, como os papas usavam nesse sentido de ser o rei, a maior autoridade de todo o mundo. Na verdade, ele está usando a de metal para dizer que é um servo. Ouro, gente, é dado para rei, simboliza realeza. Assim, quando os magos chegam em Jerusalém, eles perguntam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles estão procurando alguém que tem autoridade, mas eles não compreendem plenamente, por isso que eu acredito que o Espírito de Deus os orientou a levar esse presente, porque eles estão apenas pensando que Jesus é o rei dos judeus. Mas à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai entendendo que é mais que isso. A genealogia não é muito do nosso perfil, né? Nós não gostamos muito de genealogia.
Porque nós somos brasileiros. Meu bisavô veio da Itália e nem ensinou italiano para os filhos dele, porque ele queria nem saber mais de voltar para a Itália. Nós somos, muitos de nós, netos e bisnetos de imigrantes, que vieram para cá para fazer do Brasil a sua terra. E se são italianos, se são japoneses, se são coreanos, não interessa, é que nós somos brasileiro. A nossa raça é brasileiro. É uma mistura de muitas raças que vieram para cá. Mas para o judeu é diferente. A genealogia tem esse objetivo, identificar a origem desse judeu, sobretudo na época de Jesus. Quando você lê em Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Espera aí, tem alguma coisa errada aí. Esse versículo deve estar errado. Se pudesse conferir na sua Bíblia, está errado? Não, está certo. Porque Abraão deveria vir antes, não é? Porque Abraão é o pai da fé. Davi foi o rei, o maior rei de Israel que veio depois. Davi era um grande herói. Mas está certo por quê? Porque na estrutura literária de Mateus capítulo 1, o centro aí é o rei Davi. A palavra toda, as 14 gerações que aparecem ali, Davi está no centro. Por quê? Não só porque Davi foi o maior rei de Israel, foi o maior herói de Israel, assim como Nelson Mandela, que vocês estão ouvindo no noticiário aí, é o maior líder, ícone da África do Sul e talvez do mundo todo. Para o israelita, Davi era o seu grande herói, mas mais que isso, havia uma promessa de que o Cristo, o Messias, o Rei dos Reis, viria da dinastia deste rei, Davi. Essa promessa era a promessa messiânica, pregada por Isaías, Jeremias, Miqueias e tantos outros profetas. Todo mundo esperava que um dia o Messias viria, e viria da dinastia de Davi. Ora, Herodes nem é israelita, ele está apavorado, porque essa profecia, ela é ensinada em Israel. Davi, e Jesus descende de Davi. Humanamente falando, Jesus não tem pai, mas José o adota, e José é descendente de Davi. Ele tem mãe, humanamente falando, ele tem mãe, ele nasceu do ventre de Maria. Ora, se Jesus é a maior autoridade do mundo, por que a gente se perturba muitas vezes? Porque a gente acha que tudo, de repente, vai entornar, vai se acabar. A gente perde a esperança. Se nós estamos falando que o Natal é esperança para o mundo, nós temos que crer que Jesus é a maior autoridade do mundo, o Rei dos Reis. Apocalipse termina dizendo isso. Capítulo 19, capítulo 17, diz que Jesus é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, a maior autoridade global, cósmica, mundial que pode existir. Jesus, humanamente falando, é o Rei que traz esperança, o Rei que rege, que dirige, que cuida da nação com justiça e com retidão. O governo que precedeu Mandela, o governo atual, do mesmo partido de Mandela, é denunciado por corrupção. Parece que a corrupção sempre está presente nos governos, mas o Rei dos Reis governa com retidão, com justiça, com verdade, com equidade. Então, na minha vida pessoal, eu tenho que confiar que tudo está nas mãos de Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei da minha vida. Ele é a maior autoridade da minha vida. A quem você tem ouvido? Quem é autoridade na sua vida?
A quem você tem levado a sério? A Jesus? O segundo presente nos remete para a ideia de que Jesus é Deus e Deus conosco. É o incenso. Incenso é um presente que você oferece para divindades, queimado ali, com aroma suave, subindo até as divindades. Aliás, no tabernáculo havia um lugar especial, uma sala especial, que somente os sacerdotes podiam entrar. Essa sala tinha 3 mobílias. Uma delas era um altar pequeno, logo na entrada do Santo dos Santos, e nesse altar queimava-se incenso a Deus. Aroma agradável a Deus. Presente oferecido para Deus. Se você voltar para o capítulo 1, você vai ver José tenso, preocupado, o que vai fazer, porque a noiva chegou para ele e disse: eu estou grávida. E ainda mais, estou grávida pelo Espírito Santo. O José, que era um homem justo, não querendo deixá-la numa situação difícil, planejava como iria romper o namoro, ou o noivado. Eles eram noivos. Enquanto ele estava atônito com toda essa notícia, ele recebeu a visita de um anjo, para piorar a situação, né? Ficou mais preocupado ainda. Mas o anjo disse: calma, José, tudo isso aconteceu como sinal da vinda do Messias. E o sinal é esse. E ele cita então Isaías capítulo 7, versículo 14. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Com esse presente, os magos estão querendo dizer o quê? Que aquele menino que nasceu em Belém era Deus. E para provar isso, na própria caminhada de Jesus, existem várias manifestações onde Jesus diz: eu sou Deus. Eu e o Pai somos um. Eu sou o que sou. E nesse capítulo 9, Jesus está começando o seu ministério ali ao redor do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, numa cidade chamada Cafarnaum. Ele está numa pequena casa, lotada de gente, todo mundo querendo ouvi-lo pregar, falar sobre o reino de Deus. E ali então trazem a ele um paralítico. O que eles queriam com isso? Que Jesus curasse o paralítico. Em vez de curar o paralítico, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Mas não tinha gente só de boa intenção ali, tinha gente também para espionar. Eram os fariseus, que olhando um para o outro, começaram a dizer, murmurando assim: o que esse cara está dizendo? Ele está maluco, ele bebeu, o que é isso? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, ouvindo isso, disse: vocês têm razão. Só Deus pode perdoar pecados. É verdade. Então, o que fica mais fácil a alguém dizer? Estão perdoados seus pecados, que qualquer um pode falar isso? Ou dizer: levanta e anda. E nesse momento ele fala para o paralítico: levanta e anda. E o paralítico fora curado. Com esse texto, Jesus está querendo dizer, de fato, que só Deus pode perdoar pecados, e Ele é Deus. Por isso Ele pode perdoar pecados. Queridos, Jesus não é apenas Deus. Ele não veio, Deus não se tornou um menino entre nós, apenas. Deus não desceu e fez parte da estrada da história. Deus não tornou-se um de nós, humano, encarnou-se apenas por ser Deus, mas porque Ele queria estar do nosso lado. Se Jesus é Deus, eu não estou só. Se Jesus é Deus, Ele está comigo, ao meu lado, dentro de mim. E eu posso falar com Ele a qualquer hora. Não preciso ir até uma catedral consagrada para se ver Deus. Não preciso vestir uma roupinha de ver Deus, sabe? Aquela roupinha de domingo, né? De ver Deus, né? Não preciso de nenhuma mantra, ou de nenhuma introdução.
Basta dizer, Senhor Jesus, Ele está do nosso lado. E Ele está do nosso lado para perdoar pecados. A gente está terminando o ano, mas quanta gente passa de um ano para o outro carregado, sobrecarregado, cheio de pecados, e como está cheio de pecados, e não reconhece, não se arrepende, esses pecados são camuflados por piedades, por palavras bonitas, por atitudes de fraternidade, né? Eu fiz isso, doei uma cesta, eu ajudei uma pessoa, olha só como eu sou bonzinho, né? E esses pecados camuflados e escondidos passam a se tornar um recinto de culpa. E a culpa gera doenças psicossomáticas da alma. Não é preciso passar de um ano para o outro, de um mês para o outro, de um dia para o outro, sobrecarregado, porque Jesus é Deus e Deus está conosco. Deus está do seu lado. Ele é o Emanuel. É interessante que Mateus começa dizendo, o nome dele é Emanuel, Deus conosco. E termina no capítulo 28, versículo 20, Jesus falando aos seus discípulos, não se preocupem, porque eu estou com vocês até os confins da terra. É o ponto final do Evangelho de Mateus, onde ele diz que Deus, o Rei dos Reis, está conosco. E Ele está conosco para perdoar pecados, para nos guiar, para nos orientar, para nos abençoar e nos dar uma missão, que está no versículo 19 do capítulo 28. Vão por todo o mundo, ou indo por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações. Por que de todas as nações? Porque Jesus é o Rei dos Reis. É esse Deus que nós proclamamos. Por fim, eu quero dizer que há esperança para o mundo, porque Deus está aqui entre nós. Se Deus não estivesse entre nós, esse mundo estaria perdido. O caos já teria se instalado. A violência teria tomado conta. A corrupção iria permear todos os cantos. As doenças iriam proliferar. Mas eu fico feliz de saber que Ele está no controle, o Rei dos Reis, e Jesus, o Deus conosco, porque quando Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, assentou à direita de Deus Pai, e está lá para quê? Para reinar. Colossenses diz que Deus colocou toda a autoridade debaixo dos seus pés. Por isso que eu creio nele, porque Ele é o Deus que está presente conosco, Deus que se tornou menino, um de nós. Isso me dá esperança para continuar vivendo sem medo, sem angústia, sem temor. Mirra, o terceiro presente. Mirra é presente esquisito no meio desses outros dois. Porque mirra era um perfume oferecido para ungir o corpo de uma pessoa que iria ser sepultada. Os faraós usavam de mirra para embalsamar os corpos. Mirra, gente, era uma árvore que havia na Arábia, que significava, a palavra mirra significava amargo. Você pode imaginar um perfume amargo? Sim, a mirra perfumava, mas era amargo, era símbolo de dor, era símbolo de sofrimento. Por exemplo, em João capítulo 19, um amigo de Jesus chamado Nicodemos, ele leva 34 quilos de mirra e aloés para ungir o corpo de Jesus, que estava morto, para ser sepultado. Os magos estão dizendo com isso, que Jesus é o único que sofreria a morte por nós, na cruz do Calvário, para ser o nosso Salvador. E mais, o único Salvador. Ele veio para salvar-nos dos nossos pecados e da nossa culpa. De todos os nossos pecados e de toda a nossa culpa. E aí, o texto diz,
no capítulo 1, versículo 1, que o anjo disse para José, o nome desse menino vai ser Jesus. Deus é que deu o nome para ele. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso significa Jesus. Aquele que vai salvar o seu povo dos seus pecados. Eu tenho um amigo, o senhor já de mais de 70 anos, fui pastor dele um bom tempo, e o nome dele se escreve Jesus. Mas ele dizia, pastor, não me chame de Jesus, eu sou indigno de ser chamado de Jesus, eu quero ser chamado de Jesus. Seu Jesus, muito querido, homem de Deus, crente. Jesus quer dizer isso, salvará o seu povo dos seus pecados. Com mirra, os magos estão trazendo a mensagem de que Jesus é o único Salvador. E aí eu quero trazer para vocês o que Isaías 53, 2-5 diz. Eu coloquei algumas palavras aí, porque não dava para colocar todo o texto, muito grande, mas a gente começa a olhar para essa figura e a gente vê que não dá para suportar, ele foi desprezado. O que Isaías está dizendo é uma profecia a respeito do Messias. Do Messias, o Salvador, o Cristo. O que os magos estão trazendo como mensagem para nós, com o presente da mirra, é que Jesus é o nosso Salvador. E para ser Salvador, ele teria que primeiro ser desprezado, alguém de quem os homens escondem o rosto, vou olhar para isso não. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A gente vê aquelas figuras pintadas na Idade Média de Jesus lindo, né, bonito, de olhos azuis, cabelos longos e tal, claros. Mas quem pode olhar para essa figura e ver esse menino que nasceu em Belém, foi morto. Antes de ser morto, foi judiado. Aliás, essa palavra judiar é cheia de preconceito, né? Porque vem de judeu, que mataram Jesus. Ele foi com uma coroa de espinho na cabeça, ele apanhou, ele tomou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. O castigo que eu deveria merecer, que eu deveria receber, foi sobre ele. Sabe por que Jesus foi crucificado e sofreu? Foi por sua culpa, foi por minha culpa, foi por nossa culpa. Ele tomou sobre si a nossa culpa. E agora eu não estou falando aqui culpa de pecados que a gente cometeu, mas de toda a nossa culpa do pecado original, para nos perdoar e nos dar uma nova vida. Não uma vida de um religioso, mas uma vida verdadeira, plena, com Deus. E para ilustrar, tem gente que acha que não precisava Jesus ter morrido. Mas olha, recentemente, é uma história que está muito na mídia agora, a história do Mandela, do Nelson Mandela, que morreu dia 5 de dezembro. Mandela passou 27 ou 28 anos preso, porque ele estava defendendo uma causa. Ele viveu para defender uma causa, para libertar o seu povo da segregação racial. Ele rejeitou benefícios na sua prisão, porque ele não queria deixar de lutar por toda a sua vida pela paz do seu país. Então eu estava vendo uma cena interessante, 2 jovens saem do recinto onde está sendo sepultado Nelson Mandela, e era um loiro, branquelo mesmo, e um negro. E eles saem chorando, e um abraçado ao outro, lembrando e contando a história de Madiba, de Nelson Mandela. E eles dizem, nós só temos paz hoje, porque Nelson Mandela sofreu a vida toda e dedicou a sua vida toda para que nós tivéssemos paz. Queridos, nós só temos paz com Deus. A nossa amizade foi refeita, reconciliado com Deus. Nós só estamos em paz com a vida e uns com os outros, porque um sofreu por nós. Jesus Cristo sofreu por nós. Ele deu a sua vida por você, na cruz do Calvário. Essa é a mensagem que os magos trazem, trazendo a mirra. E eu quero encerrar aí, voltando para a literatura do capítulo 2, a estrutura literária,
que diz que naquele momento de tensão, dá para perceber que os visitantes do Oriente e o monarca, o Herodes, ao se manifestarem diante da criança, colocam-se em situação oposta. E nós somos hoje colocados diante dessa situação. Ou você está no grupo de Herodes, que querendo preservar o seu reino, ou você tenta matar Jesus, ou você está do lado dos magos, que despretensiosamente vieram de tão longe, gastaram tanto recurso, se esforçaram tanto para chegar e apenas dizer que vieram adorar e não dizer nem o nome deles, que a Bíblia não fala o nome deles. Qual lado você está? Nós vivemos numa sociedade onde diz, você é o rei, você faz a coisa, você é o cara, você faz... E tem até uma música, né? Esse cara sou eu, né? O reino do nosso ego, do nosso eu. Eu quero, eu mereço, eu posso, eu tenho, eu consigo. E quando o Senhor Jesus nasce, ele diz, filho, dá o trono da sua vida para mim, eu sou o rei. E a gente tem que tomar uma decisão, ficar do lado de Herodes e sufocar Jesus, muitas vezes com as nossas piedades, justificativas religiosas, ou ficar do lado dos magos, que nos fazem refletir, e aí apresentam essa proposta para vocês, que Natal seja um momento de pausa para a gente, lembrando do livro do pastor Ricardo Agreste, revisão de vida. Fazer uma revisão de vida. Eu estou do lado de Herodes, que querendo preservar o seu reinado a todo custo, não deixa Jesus reinar na sua vida, não deixa Jesus ser autoridade na sua vida, e o sufoca, às vezes com atitudes piedosas, religiosas, ou eu estou do lado dos magos, que vendo o sinal, não havia muita confiança naquilo, mas eles creram e foram e se esforçaram. E aí eu trago 3 propostas para vocês. Vou colocar as 3. Primeiro, qual tem sido o seu esforço para adorar a Deus? Os magos nos ensinam, vindo lá do Oriente, 1.800 quilômetros, no lombo de camelo, situação perigosa, gastaram dinheiro, recursos próprios. Eles se esforçaram tão somente para chegar diante de um menino, numa aldeia pobre de Belém, da Judéia, e se prostrar, se ajoelhar diante dele, entregar presente, adorando-o. Nem sequer contaram a história deles. Nem sequer deram detalhes do que eles estavam fazendo lá, a não ser que vieram adorar. A gente tem se esforçado, como? Através de compromisso. A gente não consegue nem ter compromisso em todo domingo estar adorando no mesmo lugar, que é uma coisa tão pequena. Como nós podemos, no próximo ano, nos esforçarmos mais para adorá-lo com qualidade, com compromisso, com conteúdo, com esforço? A segunda pergunta é, você se rende facilmente a Jesus? Eu me rendo, Senhor. Depois de muita provação, depois de muita luta, depois de Deus, do trabalhar de Deus na minha vida, onde há muito sofrimento. Afinal, depois de tanto sofrer, eu digo, está bom, Senhor, eu te obedeço. Você se rende facilmente ao senhorio do Rei dos Reis, do Deus conosco, do Deus que morreu por nós, o Salvador? Ou você tem dificuldade de se render, de ser submisso a Ele? E por último, o quanto Jesus representa de fato esperança em sua vida? O quanto? Tantinho assim. Não, muita coisa. Se Jesus representa esperança para a sua vida, essa mensagem, Natal, esperança para todos os povos, pode ser replicada por você, aos seus amigos que vivem sem esperança, os desesperançados. Para os seus amigos que vivem sem a graça, os desgraçados. Porque é sem graça, né? Eles precisam da graça.
mas eles precisam de alguém que creia tanto que Jesus, a razão e o sentido do Natal, é toda a nossa esperança para todo mundo. Se você crê nisso, o próximo passo é dizer, multiplicar, replicar isso para outros, de formas criativas, de formas inspirativas, inspiradas por Deus, para dizer às pessoas que ainda não conhecem a mensagem dos magos, de que Jesus é o Rei dos Reis, o Deus conosco, e o único Salvador. E essa é a nossa mensagem de esperança, para que nós tenhamos muitos natais felizes na presença de Deus. Amém? Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Na verdade, eu quero convidar você para orar silenciosamente, ao som do louvor, da música. Você é convidado para refletir sobre a sua vida. Qual lado você está? De Herodes ou dos magos? Você tem lutado para preservar o seu reino, o reino do seu eu? Ou você tem devotado a sua vida a uma causa? A causa do menino Jesus, do Rei dos Reis, o Deus conosco, o único Salvador. Pense na sua vida particular, prática, pessoal. Como é que tem sido? Você tem dedicado a sua vida ao seu trabalho? Você tem dedicado a sua vida à sua família? O quanto você tem dedicado a sua vida a Deus?